Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez em parceria com o projeto Aviva Missões. Você que ainda não é inscrito, se inscreva embaixo. Se você gostar do vídeo, deixa seu like. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. No nome do Senhor Jesus. Vamos falar hoje um pouco da palavra do Senhor. Vamos falar a respeito do véu do santuário. E eu acredito que esta palavra, esse estudo, tocará profundamente na sua vida. Vamos para o texto. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 27, e o versículo de número 50 e 51. Está escrito assim a palavra de Deus. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Meus irmãos, Deus apareceu para Abraão na tenda, para Isaac na tenda e também para Moisés na tenda, só que Deus não entrava na tenda. Quando nós observamos o relato bíblico, quando nós observamos o capítulo 25 do livro do Êxodo, Deus vai dar uma ordem para Moisés, para que ele construísse um tabernáculo. Esse tabernáculo ele era construído de madeira de acácia, uma madeira que tem vários nós, uma madeira que tem uma durabilidade muito boa. O Senhor então ordena a Moisés a construir a este tabernáculo. E como era esse tabernáculo? Ele era de uma forma retangular, conforme este livro aqui, ou conforme uma Bíblia Sagrada, ok? E esse tabernáculo, ele era composto de 3 partes, ou 3 dimensões. Primeira, o pátio ou átrio ficava para o lado de fora. O segundo compartimento, o lugar santo. E a terceira parte, o lugar santíssimo. E observe o detalhe. O pátio ou átrio tinha luz solar. No segundo cômodo, que é o lugar santo, tinha o candelabro ou a menorá, com 7 pontas. Havia-se luz também. Mas no lugar santíssimo não havia luz. E ali havia um véu. Este véu ele fazia separação entre o homem pecador e o Senhor. Ok? Então no lugar santíssimo não havia luz. E é interessante que o próprio Deus escolheu habitar ali, no lugar santíssimo, que não havia luz. Mas por quê? Que Deus, então, ele quis habitar no lugar santíssimo, ele escolheu a sua morada, da sua presença. Porque era a ausência de luz. E o próprio Senhor, ele era a luz. E eu te mostro na Bíblia aqui, que o próprio Deus escolheu habitar no lugar santíssimo, nas trevas. Por que trevas? Porque era a ausência de luz. Agora acompanhe comigo, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 8, versículo de número 12. Observe o texto comigo, olha isso. Versículo 12 do capítulo 8 do primeiro livro dos reis. Então Salomão falou: o Senhor disse que habitaria na escuridão. Olha só, o próprio Deus falando. Observe isso. Vou ler novamente para você. Então disse Salomão, falou: o Senhor disse que habitaria na escuridão. Agora vamos para o livro de Segundas Crônicas, no capítulo de número 6.
Segundas Crônicas, capítulo 6 e o versículo 1. Olha o que está escrito. Então Salomão disse: o Senhor disse que habitaria na escuridão. Olha isso. O próprio Senhor decidiu habitar nas trevas. Que trevas é essa? O lugar santíssimo. Por quê? Porque era a ausência de luz. Agora, quando nós voltamos para o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, deixa eu te mostrar outro texto. Êxodo capítulo 19, versículo 16. Olha o que está escrito. Êxodo capítulo 19, versículo de 16 ao 20. Olha o que está escrito a palavra de Deus. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento. Observe. Perdão. Vamos lá, versículo 16. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte, e ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Versículo 19. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de um trovão. Observa o versículo 20. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá, e Moisés subiu. Agora vamos para Êxodo 20, 21. Olha a revelação agora, irmãos. O povo estava em pé de longe, porém foi até as trevas espessas onde Deus estava. Observe isso. Viu como que ficou claros os textos? Então o próprio Deus, ele escolheu habitar nas trevas. E quando o templo de Herodes, que era o templo a qual nós lemos no capítulo 27, chamado Templo de Herodes, no tempo de Jesus, então quando aquele véu rasga, não é para nos dar o acesso, é para que a presença de Deus saia, a glória de Deus saia e o nome do Senhor saia, ok? Agora vamos para o livro vamos para a carta aos Hebreus. Eu quero começar do capítulo 8. Eu quero te mostrar hoje de uma forma bíblica, nesse estudo muito poderoso, te mostrar que aquele véu que rasgou de Mateus capítulo 27, ele não nos dá o acesso. Mas eu vou te mostrar aqui, na carta aos Hebreus, aonde é que dá o acesso, o verdadeiro. Carta aos Hebreus, vamos lá. Carta aos Hebreus, no capítulo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha isso aqui. Observe. Hebreus, capítulo 8, versículo 1. O ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote. A palavra sumo sacerdote no original é Kadol Cohen, sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade, ou seja, se assentou ao lado do Pai. Aonde? No céu. Versículo 2. Olha isso. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem.
Olha isso, que revelação linda. Versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Versículo 4. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote. Ou seja, se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote ele seria. Olha isso. Uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei. Olha o 5, versículo 5. Os quais servem naquilo que é figura, sombra, imagem. Ok? E sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Olha só. Porque lhe foi falado. Agora vamos para o Êxodo capítulo 25. Olha só. Êxodo 25. Êxodo capítulo 25. Deixa eu te mostrar aqui. Êxodo capítulo 25. Êxodo 25. Observe isso. Versículo 40 do capítulo 25 do Êxodo. Olha o que está escrito. Toma o cuidado de fazer tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Olha isso, o contexto de Hebreus 8. Que coisa linda. Então, observe bem. O tabernáculo ali era uma tipologia de Cristo. Agora vamos para o Hebreus de novo. Carta aos Hebreus. Vamos lá. Hebreus, agora vamos para o capítulo 9. Vamos buscar desde o contexto para nós entendermos. Hebreus. Carta aos Hebreus no capítulo 9. Observe isso. A partir do versículo de número... Versículo 19. Está escrito assim. Visto que depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou sangue de novilhos e de bodes, com água, lã vermelha e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro, como todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Da mesma forma também aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os utensílios para o culto. Versículo 22. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Versículo 23. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Versículo 24. Olha isso. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então observe isso. O próprio Cristo, ele comparece perante o Pai, intercede por nós. Amém? Olha isso, que coisa linda. Versículo 25. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano, com sangue de touro, ou seja, não entrava com as mãos vazias, tinha que estar com sangue de animais para entrar no Santo dos Santos. E detalhe, ele não entrava quando ele queria, quando Deus chamava. Versículo 26. Neste caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Ou seja,
O sumo sacerdote entravam várias vezes para poder sacrificar animais por perdão. Cristo não. Entrou uma vez só e aniquilou por todo ou completo os nossos pecados. O seu pecado, que você que vai nos assistir. Observe que Deus, então, Jesus, ele se fez de sacrifício por todos nós. Amém? Agora vamos para o capítulo 10, para a gente concluir esse estudo. Capítulo 10 do livro, ou melhor, da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a seguir. Está escrito assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, ou seja, pelo sangue de Jesus. Versículo 20: pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu. Agora pega essa revelação, olha isso, que coisa linda. Isto é, do seu corpo, em outra tradução, da sua carne. Olha que coisa linda, que revelação. Então observe, eu vou ler de novo o versículo 20, vai deixar muito claro. Pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu. Isto é, do seu corpo, e não de peles de animais. Vamos lá, versículo 22, versículo 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, todos nós somos sacerdote, mas nós temos o sumo sacerdote, somente Cristo é que intercede por nós neste momento, porque nós ainda não temos acesso, mas temos acesso pelo sangue de Jesus. Versículo 23. Versículo 22, perdão. Agora o escritor aos Hebreus aqui vai nos falar como que nós temos que se apresentar. Observe isso. Verso 22. Aproximemo-nos com o coração sincero, com o coração limpo, sem mágoa, sem tristeza, com a plena certeza de fé, convicção de fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Com o coração purificado da má, olha isso, da má consciência, e tendo o corpo lavado com água. Versículo 23. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, não podemos nos abalar, porque Cristo nos fez a promessa. Ele fez a promessa. E a promessa de Cristo nunca se falha. A promessa de Cristo, ela sempre se cumpre. Ele disse que voltará nos buscar. Acredite, Cristo voltará nos buscar. Versículo 25, 24. Pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Então observe, para a gente encerrar, Hebreus capítulo 8, 9 e o capítulo de número 10 está falando das coisas celestiais. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51 está falando do templo terrestre, do templo de Herodes. Os judeus até hoje, eles acreditam, eles adoram a Deus no resto do muro de lamentações, acreditando que a presença de Deus ainda está lá. Mas a presença de Deus não está em pedras. Nós não temos que adorar em pedras, porque o próprio Deus, ele habita em nós. Ok? Então fica muito claro, fica muito nítido que aquele véu que se rasgou foi para a presença de Deus sair e não para nós entrar. Observe bem, é muito claro. E qual é o verdadeiro? Hebreus capítulo 10. Pelo seu véu, isto é, o seu corpo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.